mais uma semana por aqui, né? Semana passada nós finalizamos o contexto de doenças bacterianas. Então, um contexto bem interessante. Trabalhamos um aspecto epidemiológico, características gerais. Lembrem que eu frisei que o intuito da aula não é o diagnóstico clínico, né? Nós somos muito vagos ainda para esse diagnóstico clínico. Mas o intuito da aula era justamente estabelecer o processo pelo qual os micro-organismos são identificados e também a sua distribuição, né, em alguns sentidos geográficos, bem como algumas características particulares dos mesmos. Então, sinais clínicos característicos, morfologia e assim sucessivamente. Alguns processos profiláticos também nós dizemos, mas o intuito da aula de hoje é um intuito totalmente diferente, que nós iremos começar, então, o contexto dos protoctistas, ok? Então, entramos no módulo novo, viemos de um contexto de vírus, trabalhamos as doenças virais. Começamos bactérias, trabalhamos as doenças bacterianas. E agora a gente vai trabalhar com os protoctistas. Porém, a nossa aula, ela vai ser subdividida em dois momentos. O primeiro momento vai ser um momento de características gerais e abordagem do contexto de algas. E o segundo momento será um momento pelo qual nós vamos trabalhar com os protozoários propriamente ditos. Tudo bem até aqui? Então, vale lembrar que até o presente momento nós estamos numa característica construtiva. Nós começamos com um grupo que é descaracterizado, né, dentro do contexto dos seres vivos, pela ausência da unidade celular, que era o contexto de vírus. Aí começamos com um grupo muito simples, que é o primeiro grupo de células, né, propriamente caracterizado, porém uma célula procarionte, desprovida de envoltório nuclear, né? Então, assim, é uma primeira unidade organizacional, porém uma unidade muito simples. E agora a gente evolui para o primeiro grupo, que é relativamente considerado eucarionte. Porém, há algumas classificações atrás, já há algum tempo, nós estudávamos o grupo chamado de protista, certo? Então, nós estudávamos todos os protozoários. Porém, agora nós temos uma nova reclassificação e nós estudamos um grupo chamado protoctista. O que significa esse grupo? Significa que vocês vão trabalhar não só com os protozoários, mas também com as algas. Uai, professora, mas as algas, elas não são plantas? Não, elas não são plantas. Por que elas foram descaracterizadas do grupo das plantas? A primeira característica é a ausência de tecidos verdadeiros. Então, elas não conseguem formar estruturas verdadeiras. Como assim? Elas não conseguem formar folha, elas não conseguem formar caule, raiz. São sempre estruturas muito rudimentares. No entanto, que a unidade, né, multicelular de uma alga é chamada de talo, né? Ou seja, existe uma descaracterização em relação à formação de tecidos. E por isso o englobamento do grupo das algas dentro dos protozoários, né, do antigo reino chamado protista, e hoje o novo reino chamado de protoctista. Tudo bem até aqui? A gente pode começar, pessoal? Tá ok? Sem problemas? Beleza. Agora, gente, nós vamos trabalhar com vários grupos. Então, se, por exemplo, vocês ficarem com dúvida em alguma relação, podem interromper a aula, porque ela não finaliza nessa primeira aula, né? Lembrem, ela será dividida em dois momentos. Mais ou menos, quando for umas 8h20, 5 por aí, eu vou dar um sinal para vocês colocarem o nome de vocês no chat para eu configurar a presença, ok? Se alguém tiver com algum problema de conexão, me avisa, tá? Porque daí a gente dá um jeitinho aqui. Então, eu vou partilhar uma telinha aqui com vocês e vocês me confirmem se ela está realmente partilhada. Bora lá. Estão vendo? Sim ou não? Sim? Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, o reino protista, na verdade, ele é um reino muito interessante. Por que ele é um reino muito interessante? Porque a partir deste momento, nós temos a englobação, né, ou a junção
dos grupos que são chamados de algas, bem como os grupos chamados de protozoários. Então, trabalhar com o grupo de prototista é você trabalhar com dois grupos diferenciais. Você trabalhar com estruturas que fazem parte de um componente biótico no meio, principalmente do ambiente aquático, e também trabalhar com um grupo de micro-organismos que podem estar envolvidos em alguns cursos de doenças. Então, por exemplo, dentre as doenças características do grupo dos protozoários, nós temos a doença de Chagas, temos a leishmaniose, que são doenças muito sérias, muito críticas, temos a toxoplasmose e assim sucessivamente. Então, é um grupo bem amplo a ser discutido, porém, essa discussão ela tem início com o grupo das algas. De uma forma ou de outra, nós sabemos que esse grupo, ele é um grupo característico, né, de células eucariontes. Significa que toda vez que eu falo que um ser é eucarionte, esse ser ele é provido, né, de membrana nuclear ou envoltório nuclear, ou seja, seu material genético acaba sendo delimitado por uma membrana. Ele apresenta tanto nutrição autótrofa ou heterótrofa, lembrando que a autotrofia ela é muito considerável no grupo das algas, uma vez que esse grupo pode compor, né, um nível inicial de uma cadeia ecológica como produtores. Podem ser aeróbios ou anaeróbios, ou seja, depender ou não da presença do oxigênio, ser uni- ou pluricelular. No caso, pessoal, quando nós trabalhamos com os organismos que são algas, elas podem ser uni ou pluri. Lembrando que a pluricelularidade, ela configura uma estrutura conhecida como talo, certo? Então, talo é a pluricelularidade. Porém, se vocês forem estudar os protozoários, propriamente dito, eles são indivíduos unicelulares. Então, dentro do grupo, eu tenho as duas vertentes, dentro da alga, as duas características celulares, e dentro dos protozoários, somente a unicelularidade presente. Uma vez que os protozoários, não só, né, por serem seres unicelulares, podem ser subdivididos e classificados segundo estruturas de locomoção, que a gente vai ver futuramente. Então, são seres que vão apresentar flagelos, cílios, invaginações de membrana, conhecidas como pseudópodes. Ou seja, o grupo dos protozoários já é um grupo diferenciado, e as algas com particularidades também, né? Mas a pluricelularidade é um evento atribuído ao grupo das algas. Pois bem, voltemos aqui. Além disso, esses organismos, né, no caso, as algas, que é o grupo de estudo primordial dentro dessa primeira aula, ela é um grupo muito diverso. Então, quanto a habitat, nós podemos caracterizar essas algas como marinhas ou dulcícolas, ou seja, sobrevivem em um ambiente totalmente hipertônico, como o oceano, e um ambiente de condições, né, relativamente diversas, como um ambiente de água doce. Porém, é interessante notar que o grupo das algas, ele é um grupo que pode apresentar também uma sobrevivência em meio terrestre, desde que o solo seja úmido. E uma particularidade também, dentro do componente algas, é a sua parede celular. Graças a esse componente de parede celular, nós temos a produção de alguns elementos, né, utilizados na indústria cosmética, farmacêutica e assim sucessivamente, até mesmo alimentícia. Então, essa parede celular, ela pode, né, ser formada por elementos que vão ser extraídos futuramente e, então, comercializados. E esses elementos, por exemplo, podem compor mucilagem de sorvete, podem compor agar, que é um meio geleificante, né, componente de meios de cultura para diagnóstico laboratorial, bem como indústria cosmética. Então, a gente consegue ver que é um grupo muito biodiverso no aspecto econômico, né? Então, tanto indústria alimentícia, quanto indústria cosmética, bem como indústria farmacêutica, visam a utilização de derivados oriundos de algas. Porém, nós temos que esse componente, ele é um exímio bioindicador em determinados ecossistemas. O crescimento exacerbado de algas subentende que aquele ambiente possa, né, estar sendo comprometido por resíduos orgânicos. Então, toda vez que eu tenho um crescimento demasiado de algas,
eu posso associar tranquilamente a um processo conhecido como eutrofização, que é o excesso de nutrientes em determinado meio e uma acelerada decomposição, primeiro aeróbia e depois anaeróbia. E a gente vai discutir esses eventos. Dentro do grupo dos bioindicadores, nós temos uma associação mutualística muito interessante, que é composta, né, por algas, bem como fungos, que são chamados de líquens, que são exímios bioindicadores da qualidade do ambiente, sendo estes utilizados no aspecto de biomonitoramento ambiental. Então, é interessante que esse grupo é muito versátil, você consegue explorar várias possibilidades de discussão trabalhando com um único grupo, certo? Bom, além disso, as algas, elas têm uma particularidade. Podem apresentar componentes, né, como carragenina, carbonato de cálcio. Todos esses elementos, eles vão ser elementos... Só um pouquinho, pessoal, vou tentar entrar aqui com o pessoal. Só um pouquinho que minha aula caiu. Além disso, nós temos que entender que esses grupos, né, eles são grupos que vão apresentar particularidades de componente celular. Por exemplo, algumas algas, elas podem apresentar na sua parede celular carbonato de cálcio. E isso faz com que essas algas apresentem uma rigidez, né, muito considerável no componente estrutural, dependente desse elemento que acaba sendo impregnado. Outra coisa é que todas as algas apresentam pigmentos conhecidos como caroteno e clorofila A. Isso é muito interessante, porque corrobora com o aspecto fotossintetizante do organismo. Sem contar que os carotenoides e as clorofilas, eles são pigmentos que apresentam comprimentos de onda diferenciados, o que subentende que o organismo ele é fotossintetizante. Ou seja, ele não tem somente um pigmento fotossintetizante. Isso faz com que ele consiga, né, sequestrar luz em diversos comprimentos de onda, uma vez que cada pigmento fotossintetizante pode ser acionado. E outra, todas as algas, elas não, embora, né, possam apresentar o aspecto da multicelularidade, elas vão ser organismos que não vão apresentar tecidos organizados. Então, se elas não vão apresentar tecidos organizados, isso vai desconfigurar o grupo de algas dentro do grupo dos organismos vegetais. Por isso, elas foram, né, destituídas do grupo, pela ausência de especialização tecidual. E agora, a gente começa a classificar o nosso grupo segundo algumas características particulares. Então, nós começamos com um grupo de algas conhecido como bacilariófitas, que podem ser chamadas também de diatomáceas. Essas algas, elas são muito interessantes, porque elas são unicelulares e planctônicas. Toda vez que você observa que um organismo, ele é planctônico, significa que esse organismo, ele está sobrevivendo na superfície, né? Nos cursos d'água, nós temos uma subdivisão. Organismos que sobrevivem na superfície como planctônicos, aqueles que deslocam a coluna d'água como nectônicos e aqueles que sobrevivem no fundo como bentônicos. Os organismos que compõem, né, uma comunidade planctônica são organismos com alto potencial fotossintetizante. Isso é muito bom, porque toda vez que a gente fala em plâncton, a gente tem que fazer associação, né, ao fitoplâncton, que são as algas de superfície que contribuem consideravelmente para a disponibilidade do oxigênio atmosférico. Então, as diatomáceas, elas conseguem sobreviver nesse grupo, nesse estrato, né, e são estruturas unicelulares. Toda vez que a gente fala nesse grupo, eu tenho que pensar que são algas que vão apresentar clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila, fulcoxantina. Isso, pessoal, é muito interessante, porque todos esses pigmentos, né, eles são pigmentos fotossintetizantes. Como esse organismo ele apresenta uma gama muito grande de pigmentos fotossintetizantes, eu consigo entender que a fotossíntese ela acontece em vários momentos do dia. Quando nós temos uma intensidade luminosa, não significa que todo o espectro luminoso apresenta um único comprimento de onda.
Então, cada pigmento vai apresentar uma particularidade em relação ao sequestro de luz, certo? E a presença, né, de inúmeros pigmentos fotossintetizantes demonstra que esse organismo consegue realizar fotossíntese em vários períodos do dia, porque cada pigmento vai ser responsável pelo sequestro de um comprimento de onda, né, de luz, e isso vai intensificar a faixa fotossintetizante. Nesse caso, né, então ele tem clorofila A, clorofila B, carotenoide, ficoxantina, muitos pigmentos fotossintetizantes, o que configura uma potencialidade no perfil fotossintético. Podem ser marinhos, dulcícolas, ou seja, sobreviver tanto em oceano, no mar, propriamente dito, em ambientes de água doce, geralmente águas continentais, e também no solo úmido, então aquele solo lamacento. É interessante notar que as diatomáceas, elas têm uma carapaça, né, uma estrutura de revestimento, coberta por um elemento chamado de dióxido de sílico ou sílica. Ou seja, essas algas, elas são interessantes porque elas têm uma carapaça muito rígida, muito rígida. E quando há sedimentação dessas algas, por morte eventual desses organismos, eu tenho uma sobreposição dessas algas. E eu consigo formar estruturas rochosas conhecidas como diatomitos. Então, são formações, né, que existem em determinadas regiões do oceano, principalmente na região de zona litorânea, que é aquela margem costeira, a borda da praia, mais ou menos, e, né, blocos de pedras, né, que são muito similares a pedras, e essas regiões, elas são, na verdade, depósitos intensos, né, de processo de sedimentação de diatomáceas, e aí elas conseguem formar essas estruturas conhecidas como diatomitos. Ou seja, eu posso falar que essa alga, ela tem uma importância ecológica considerável? Sim. A partir de qual aspecto? Primeiro, ela é planctônica, então ela pode, né, participar do processo fotossintetizante e ser, né, componente de uma comunidade fitoplânctônica. Isso é muito bom. Sem contar que ela tem essa particularidade, né, de contribuir para a formação de elementos rochosos dessa região de zona litorânea. E uma particularidade que ela tem uma versatilidade quanto à sobrevivência, não só no ambiente marinho, mas também de água doce e em solo úmido. Ou seja, essa alga é uma alga versátil. E essa carapaça silicosa, ou dura, né, uma carapaça dura, enrijecida, confere uma diferença em relação ao grupo de algas. Toda vez que uma questão de vestibular, ela trabalha com diferenciação de algas, o foco principal é ou a abordagem no componente fotossintetizante, ou abordagem na multicelularidade, então se ela é uni ou pluri, ou a abordagem no extrato em sobrevivência, se ela é planctônica, se ela é bentônica, e assim sucessivamente. E essa diferença quanto ao componente dessa, né, parede, dessa camada enrijecida, com a possibilidade de formação dos diatomitos. O próximo grupo que a gente vai trabalhar é o grupo das crisófitas. Essas algas, elas são chamadas de crisofícias ou algas douradas. Na verdade, são algas principalmente unicelulares, né? Principalmente, muito cuidado com isso aqui, hein, pessoal, porque o principalmente não significa exclusivamente, certo? Então, muito cuidado com algumas palavras que são muito determinantes numa questão, que às vezes você erra ela por bobeira, né? Então, assim, principalmente unicelular, são aquelas que são mais representativas dentro do grupo, mas não que seja uma exclusividade do grupo, certo? Sem contar que os pigmentos fotossintetizantes são a clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e a fucoxantina. Também apresenta uma versatilidade quanto ao sequestro, né, de oxigênio, perfil, ou melhor, quanto ao sequestro de luz, né, um perfil fotossintetizante bem versátil. Elas têm uma particularidade da ausência da parede celular e algumas apresentam flagelos. Ela tem uma diferença, né, considerável em relação às diatomáceas, que são essas algas unicelulares que nós já vimos anteriormente, que é algumas, né, com a capacidade de apresentarem flagelos. Então, no caso das crisofícias, nós temos algas que podem ser flageladas. Isso é um aspecto diferencial de uma alga para outra, certo?
Dentre esses grupos, nós temos ainda as diatomáceas como as mais preponderantes e mais relevantes até o presente momento. Ok? Temos aqui, né, a representação das crisofícias, muito bonitinhas elas. Temos, então, as dinófitas, ou dinoflagelados, ou pirrofícias. Essas algas, elas são algas que são muito importantes. Primeiro, ela é uma alga unicelular e biflagelada. Da mesma forma, né, que as crisofícias podem apresentar flagelos, essa aqui ela apresenta 2 flagelados. Elas podem apresentar como pigmentos fotossintetizantes a clorofila A e a clorofila C, bem como carotenoides, né? E é interessante a presença do elemento, né, peridinina, que configura a coloração avermelhada dessa alga. A maioria é marinha, são componentes do fitoplâncton, e é interessante porque quando elas possuem flagelos, esses flagelos, eles podem ser chamados de undulipódios, e isso faz com que a alga tenha uma rotação particular. Então, a presença desses 2 flagelos, né, caracteriza o processo de rotação dessa alga. Esses flagelos, eles podem ser chamados de undulipódios, ok? Então, uma alga biflagelada ou uma alga com undulipódios, ok? Que configura o movimento de rotação. No caso, essas algas, elas são muito importantes porque elas são bioindicadoras. Elas podem, né, caracterizar um evento muito importante no ambiente, que é o evento de maré vermelha. Então, vocês conseguem ver aqui na borda do oceano a formação dessa mancha avermelhada, né, com coloração de sangue. Então, essa maré vermelha, ela é caracterizada pelo excesso da multiplicação dessas algas. Então, o que significa? Que, de alguma forma, né, aconteceu alguma situação no ambiente que demandou um excesso de reprodução desse grupo. E aí, essas algas, elas vão crescendo, 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 multiplicam-se, 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 e você tem a formação dessa mancha avermelhada na borda do oceano. Isso pode ser um evento, né, de bioindicação, demonstrando ali que talvez esse ambiente apresente uma característica muito relativa em relação à presença de matéria orgânica. Não é uma borda oceânica, né, interessante para o nado, para a presença da população. O nado numa água dessas pode levar a intoxicação, pode levar até comprometimentos neurológicos, porque significa que você tem uma quantidade de toxinas muito grande circulando, né, nessa região costeira. E essas algas, elas são exímias bioindicadoras. Se houve uma proliferação exacerbada delas, é porque essa proliferação aconteceu em função de algum elemento presente nesse ambiente. Nesse caso, né, muitas das vezes, matéria orgânica. Então, derramamento de lixo, esgoto. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque o evento é bonito, mas ele é um evento ecologicamente negativo, porque essa coloração significa que eu estou liberando tanta substância na água, né, demonstrando o crescimento desse micro-organismo, e essa substância, ela acaba inibindo o crescimento de outras algas. Então, você tem uma relação ecológica acontecendo ali, desarmônica, onde a substância, né, produzida por um elemento inibe, né, o crescimento de outros micro-organismos. E isso pode comprometer consideravelmente uma cadeia produtiva em região costeira, porque algumas algas podem ser fundamentais para a sobrevivência de alguns animais e a sua redução comprometer diretamente a cadeia alimentar, certo? Então, assim, um evento bonito, mas ecologicamente negativo, certo? Pessoal, vou pedir que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat, porque já é 8h27 e a nossa aula vai até 8h30, tá bom? Sem problemas? Tudo bem até aqui? Ou alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? Então, você... Tudo ótimo. Beleza. Reforce que a gente está trabalhando num grupo grande, né? Um grupo de algas e protozoários que vão apresentar características particulares. Esse grupo, ele vai ser subdividido em função da pluricelularidade. Somente as algas podem ser pluricelulares. Nós começamos a trabalhar com o grupo das algas e até o presente momento trabalhamos com as diatomáceas, com as algas douradas
e com os dinoflagelados, né? Só trabalhamos 3 grupos que são importantes no aspecto de bioindicação. As diatomáceas, né, em função dessa carapaça, né, com a possibilidade de formação dos diatomitos, as crisofícias, que podem ser flageladas também, e no caso das dinoflageladas, algas que são relacionadas a um evento biológico, né, que acontece no litoral de algumas praias, conhecido como maré vermelha. Lembrando que o processo, o aspecto diferencial é o excesso de pigmentos fotossintetizantes, e esse excesso de pigmentos fotossintetizantes promove uma versatilidade no contexto fotossíntese. Ou seja, esses organismos, eles conseguem, né, realizar a fotossíntese uma faixa muito considerável de diferenças de intensidade luminosa. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Muito bem. Vocês têm uma tarefa, vou passar a tarefa agora para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, hoje à tarde a gente está lá no Class, vocês podem sanar essa dúvida sem problema algum, tá? Vou deixar aqui no último slide a tarefinha. Então, vocês têm aqui, né, página 594 do livro, o praticando do exercício 1 ao 6, ok? Tem problemas? Ah, professora, muito exercício para a gente fazer. Não é muito, é pouco. E se vocês tiverem dúvidas, vocês sanem com a gente no período da tarde no Class. Combinados? Combinado, professor. Beijo, pessoal. Vocês podem aí, né, deslogar. Beijo, gato. Tchau, tchau. Fiquem bem. Boa semana. Bom ritmo de estudo. Até. Tchau, Pro. Tchau, querida. Professora, não estou conseguindo. Fala, amor. Wesley, Vitória, Sérgio, Paulo, Manu, Gustavo, Ariane. Ariane, Manu, Vitória, Wesley.